E nessa aula nós vamos falar sobre o impacto do sono no nosso aprendizado, na nossa memória, nos nossos estudos. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Leonardo Freimuth e aqui nesse canal eu tenho a missão de te ajudar a ter mais tempo produtivo no teu dia e aquele tempo com mais energia e mais clareza mental. Então vamos direto para a minha tela aqui. E se tu caiu de paraquedas, a gente está falando da aula 4 dos perigos da privação de sono ao cérebro. Então se tu não assistiu as 3 primeiras aulas, eu vou te dar um esboço aqui do que eu falei nas 3 primeiras aulas e também da 4ª aula e da 5ª aula tu vai entender o que a gente está falando aqui. Então, basicamente, a gente está falando da privação de sono no nosso cérebro, tá? E a primeira aula a gente viu os impactos da privação de sono na nossa habilidade de concentração. Foi uma aula com bastante informação teórica, trouxe experimentos científicos lá. A gente falou também de microssonos e o impacto da falta de sono no trânsito. Então, quando as pessoas têm déficit de sono no trânsito, é muito perigoso, elas causam microssonos nelas. A gente viu com relação também ao álcool, a gente fez uma relação do sono com o álcool, a gente viu todo o impacto que isso gera no trânsito, tá? O impacto financeiro também, foi uma aula bem completa. A aula 2 a gente viu os impactos da privação de sono nas nossas emoções. A gente trouxe aspectos teóricos para entender como que o nosso cérebro funciona quando a gente fica privado de sono e como que as nossas emoções funcionam. E quando não dormimos, ficamos mais racionais ou mais instintivos? A gente respondeu essa pergunta na aula 2. E a gente viu que a gente fica mais instintivo, a gente perde a racionalidade. Então, se tu quiser entender mais sobre o sono correlacionado às nossas emoções, assiste a aula 2, que foi uma aula bem intensa lá e com bastante informações. E na aula 3 foi mais ou menos uma continuação da aula 2. Cada aula é meio independente da outra, mas a 2 e a 3 estão mais ou menos correlacionadas. A gente viu a relação entre a falta de sono e doenças psíquicas, mas para tu entender isso, seria muito bom se tu assistisse a aula 2 primeiro. Então, a gente viu lá o que a falta de sono causa e como que ela pode estar correlacionada com doenças psicológicas, com depressão, com bipolaridade e com outras doenças lá que impactam a nossa psicologia. E a gente também falou sobre terapia cognitiva comportamental para insônia. A gente falou sobre dicas práticas para quem tem insônia. A gente viu como que ajustes no nosso dia, no nosso comportamento, podem melhorar o nosso sono e, consequentemente, melhorar a nossa insônia. É uma área bastante estudada, foi uma aula com bastante informações práticas para quem tem insônia e também para quem possa sofrer impactos de doenças psicológicas. Então, uma aula bastante interessante se tu quiser se aprofundar nesse assunto, tá? E aqui na aula 4, que é essa aula, a gente vai falar sobre os impactos da privação de sono nos estudos, no aprendizado e na memória. Então, se tu é um estudante, se tu aprende coisas novas durante o dia, todo mundo aprende, mas uns aprendem mais do que os outros, uns estudam, leem livros, estudam para vestibular, para concurso, enfim, qualquer área que tu tiver estudando, tu tem que entender como que o sono se relaciona a isso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a gente vai falar também sobre dicas práticas para turbinar o aprendizado. Eu vou falar tanto de sono quanto de dicas de fato de aprendizagem acelerada, tá? E a aula 5, que vai ser a próxima aula, eu vou falar sobre o sono e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, a demência, como que o sono se relaciona com essas doenças neurodegenerativas, também é um assunto bem interessante de ser tratado, tá? Então, aqui basicamente a gente está falando sobre o impacto da privação de sono nas nossas vidas, tá? E as fontes dessa aula, primeiro delas foi o livro, esse livro aqui, Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker. É um livro que é uma grande referência aqui no canal, é um livro bastante interessante, eu vou deixar o link dele aqui embaixo se quiser adquirir. Artigos científicos que eu também vou deixar na descrição, e o livro Limitless, do Jim Kwik, que é esse livro aqui. Eu tô citando ele pela primeira vez aqui no canal, mas é um livro que eu ainda não terminei de ler, mas é um livro muito, muito completo, interessante. O Jim Kwik é um cientista de aprendizado, vamos chamar ele assim.
Ele é um cara que estudou muito sobre aprendizagem acelerada, sobre leitura rápida, sobre como o nosso cérebro funciona, dicas práticas para a gente aprender coisas mais rápidas e de forma mais eficiente. E é um livro bastante interessante, bastante útil. Ele é em inglês, eu acho que não existe a versão dele em português, mas se tu entende inglês e sabe inglês, eu recomendo fortemente que tu adquira esse livro. Também vai deixar o link dele aqui embaixo, tá? Então vamos direto para o conteúdo prático aqui. O sono relacionado com o aprendizado. Então, primeiro começando aqui, para refletir, te perguntar algumas coisas. Você já passou uma noite inteira em claro? Talvez tu já tenha passado uma noite inteira em claro, tu já sabe como que teu corpo reage a isso. Às vezes o nosso corpo reage de formas diferentes, mas quando a gente passa a noite inteira em claro, acontecem várias coisas que é difícil explicar para alguém que nunca passou uma noite inteira em claro, e eu já passei. Eu contei essa história na aula 1, que eu vou deixar a referência da aula 1 aqui no card, se tu quiser conferir lá, que a gente falou sobre o impacto da falta de sono na nossa concentração, tá? Então eu contei lá o que aconteceu comigo, como que ficou a minha concentração, minha atenção no dia. Quando eu tinha 14 anos, passei uma noite inteira em claro, tá? E o que mais aqui? Você acha que seu desempenho acadêmico está relacionado ao sono? Bom, algumas pessoas não relacionam isso, outras pessoas até podem relacionar, mas pensam que não tem tanta relação assim, não tem tanto impacto assim. Às vezes a gente vira noites estudando para uma prova. Eu mesmo já baguncei muito meu sono quando eu estava na faculdade, e aí lá dentro eu estudava para a prova, virava noites estudando para a prova, assim como todo mundo estudava. Faculdade de engenharia, eu olhava para o meu lado, tava todo mundo estudando para as provas, virando noites, e eu tava fazendo igual, depois que eu fui perceber que aquilo lá não era nada eficiente. Então, o Matthew Walker dá aula na Universidade de Harvard, que é o autor desse livro aqui. Ele escreveu esse livro, ele é um cientista de sono, ele já escreveu mais de 100 artigos científicos específicos sobre sono, tá? Então ele tem bastante referência para tratar desse assunto, e todo início de semestre ele faz um levantamento a respeito do sono dos alunos. Então ele faz enquetes lá com os alunos. Bom, vocês acham que o sono impacta o aprendizado de vocês, o estudo de vocês, sim ou não? Quantos de vocês passam noites em claro, estudando e tal? E aí mais de 85% deles passam noites em claro todo semestre, e quase um terço, pelo menos mensalmente. E é o que eu fazia na minha faculdade. Eu achava que estudando bastante para a prova, na véspera da prova, eu ia lá estar otimizando meu tempo, eu ia estar com tanta... Eu tinha, na verdade, eu estava postergando os meus estudos, e aí quando chegava lá alguns dias antes, 2, 3 dias antes, dependendo da dificuldade, da complexidade da cadeira que a gente estava falando, eu virava noites lá, tomando café, tomando chimarrão, achando que aquilo ia resolver meus problemas, que eu ia estar aprendendo de forma rápida em um período curto de tempo. Mas a gente vai ver o que acontece quando a gente faz isso, tá? Então, 85% é muita gente. E aí eu te pergunto, passar uma noite em claro estudando é uma ideia sensata para o aprendizado? Então, vamos testar. Na verdade, quem testou isso foi o Matthew Walker. Ele fez um experimento que eu vou te mostrar agora o experimento, tá? Então, ele queria entender o que os alunos que passavam noites em claros perdiam ou ganhavam quando eles estudavam para a prova com déficit de sono, tá? E a gente já falou sobre a importância do sono, os benefícios do sono para o cérebro, numa série especial que eu fiz aqui pro canal também, sobre isso, sobre benefícios do sono para o cérebro, que se chama Os Incríveis Benefícios do Sono para o Cérebro. Eu vou deixar também o link dela aqui embaixo, se tu quiser se aprofundar nesse assunto. A gente fala bastante sobre isso. Eu vou explicar alguns conceitos básicos que lá dentro eu entrei profundamente sobre isso, tá? Então, o experimento utilizando ressonância magnética que o Matthew Walker fez. Então, ele fez em 2006, e o experimento foi o seguinte: ele dividiu as pessoas em 2 grupos. Então, o primeiro grupo dormiram normalmente na primeira noite, e o segundo grupo ficaram a noite inteira acordados. Ele queria testar o que acontecia quando aqueles grupos estudavam e tentavam aprender fatos novos, tá? No próximo dia, ao meio-dia, ambos grupos aprenderam uma lista de fatos. Então, as pessoas passaram uma noite inteira acordados e os outros dormindo, e aí meio-dia eles aprenderam uma lista de fatos.
e as medições foram o seguinte: um scanner de ressonância magnética era mantido nos participantes para escanear lá quais eram as áreas do cérebro que eram mais afetadas, que eram mais exigidas, e era medida a atividade cerebral de cada um. E aí o intervalo para a recuperação era dado. O que era esse intervalo? 2 noites de sono restaurador para ambos os grupos. Então, metade deles dormiram e metade deles ficaram acordados. Eles aprenderam uma lista de fatos novos ao meio-dia e aí eles deram 2 noites de sono completas para cada grupo para se certificar de que eles não eram impactados por estar muito cansados com sono, tá? Então, certificação de que ambos estavam em boas condições para serem avaliados. Então, eles seriam avaliados sobre aqueles fatos que eles aprenderam ao meio-dia, aqueles fatos que eles aprenderam ao meio-dia. E a privação de sono só atuou no momento do aprendizado. Então, eles garantiram de que o sono não estava interferindo lá na concentração também das pessoas. E o teste era feito após essa recuperação. E o resultado foi o seguinte: o grupo 1 que dormiu teve 40%, foi 40% melhor, mais resultados do que o grupo 2, que ficou a noite inteira acordado. Então a diferença é entre a nota máxima e ser reprovada. A diferença de tu tirar um 10, tu tirar um 6, tu não passar na cadeira, tá? É muita coisa. E eles estavam medindo somente o sono, somente o período que eles ficaram acordados e o período que eles ficaram dormindo, tá? E o que estava indo mal no cérebro para produzir essa diferença? A análise de atividades cerebrais foi feita, eles pegaram lá o escaneamento magnético que eles fizeram e o que estava sendo afetado era o hipocampo. Só relembrando, então, o hipocampo é uma região que fica no nosso cérebro, que é como se fosse um pendrive, ela é do tamanho de um dedo mais ou menos, que a gente armazena as memórias de curto prazo. Então, tudo que a gente está aprendendo no nosso dia, a gente está lendo um livro, a gente está escutando um podcast, a gente está assistindo uma aula, a gente está sentindo cheiros, sensações, percepções, emoções, tudo que acontece no nosso dia, onde a gente estacionou o carro, tudo isso vai para dentro do nosso hipocampo, que é um espaço físico limitado do nosso cérebro, que é pequeno, e a gente vai armazenando as memórias de curto prazo lá dentro. E como que a gente transfere para as memórias de longo prazo? Adivinha? Dormindo. A gente precisa dormir para a gente transferir as memórias para o córtex, que é a nossa região de maior espaço que vai fixar as memórias, tá? Então, como eu falei, é a nossa caixa de entrada de novas informações e é onde a gente armazena as memórias de curto prazo. Então, o hipocampo estava sendo afetado com a má qualidade, a baixa qualidade do sono, ou melhor, o não sono, né? A gente não tendo sono, a gente não transferia essas memórias para um local certo, para um local seguro, para um local adequado. E aí, no passar do tempo, eles seguiam recebendo novas informações e novas informações e aquilo ia meio que transbordando de tantas novas informações. Sabe quando tu está estudando lá e começa a ficar com muita informação na cabeça, não entra mais nada na cabeça, e aquilo que acontecia, e é isso que acontece contigo quando tu não dorme, quando tu precisa dormir para gravar as informações e não dorme, tá? Então, a perturbação do sono NREM profundo também produz prejuízos semelhantes no hipocampo e no aprendizado. O NREM profundo é uma fase de sono. Se tu não sabe o que é uma fase de sono, eu vou deixar links de aulas anteriores aqui embaixo que eu explico o que é um ciclo de sono e o que são as fases que compõem um ciclo de sono. Mas basicamente, ciclos de sono são ciclos de 90 minutos que ocorrem em toda a nossa noite, ao longo da nossa noite. Então, a cada 90 minutos a gente tem um ciclo de sono e dentro de um ciclo de sono existem fases de sono e cada fase de sono a gente tem um comportamento específico. Então, tem fases de sono que atuam mais na regeneração física do corpo, que a gente libera hormônios, que a gente diminui os batimentos cardíacos. Tem fases de sono que a gente atua mais no campo mental, mais na fixação das memórias de longo prazo, tá? Então, a fase de sono NREM profundo, que é o nosso sono chamado de sono profundo, também produz prejuízos semelhantes no hipocampo e no aprendizado, tá? E o material extra aqui, como eu falei, é a série que eu gravei, bem completa, de 4 aulas, chamada Os Incríveis Benefícios do Sono para o Cérebro. Se tu é um estudante, tu não pode perder as informações que estão dentro daquela série, tá? E a conclusão desse experimento, então, desse experimento que foi realizado em 2006, que foi um experimento bastante interessante. Eles conseguiram isolar, quase que isolar
somente o sono, como que o sono atua no aprendizado. Então, conclusão 1, a privação de sono dificulta muito o aprendizado. Como a gente viu, o nosso hipocampo não transfere as memórias de curto prazo para o longo prazo, ele acaba não liberando espaço físico, a gente não consegue mais aprender coisas novas, fica muito difícil de aprender coisas novas. As memórias formadas sem sono também são mais fracas, porque elas estão lá num espaço que está muito cheio, no espaço físico que precisa de um upload para o nosso HD grande, que é o córtex. E mais facilidade no esquecimento das informações, como a gente viu aqui, tá? Então essas foram as conclusões do experimento. E após isso também foi realizado outro estudo, dessa vez em ratos, tá? E eles fizeram uma privação de sono nos ratinhos lá, fizeram um experimento com os ratos, colocaram os ratos a aprenderem fatos novos, né? E a dificuldade no reforço de conexões sinápticas. Na verdade, os ratos não aprenderam fatos novos, eles estavam testando novos caminhos lá no labirinto e eles ficaram com dificuldade no reforço das conexões sinápticas e dificuldade na formação de novos circuitos de memória. Eles mediram as conexões neurais dos cérebros dos ratos e eles chegaram nessas conclusões. Então, os resultados corroboram o descrito anteriormente em humanos. Então, mais um indício aí de que o sono atrapalha bastante o nosso aprendizado, a falta de sono atrapalha bastante. E o sono e as escolas tradicionais. Agora eu vou entrar num assunto aqui que está sendo bastante discutido atualmente, que são as metodologias de ensino das nossas escolas. Será que as metodologias de avaliação não deveriam ser revistas? Inclusive, no livro, o Matt Walker citou que ele foi convidado pela Universidade de Harvard para dar uma palestra sobre o impacto do sono no aprendizado. E naquela palestra, naquele artigo que ele fez, ele escreveu sobre isso, ele apresentou aquele artigo para a universidade e para externos da universidade. Ele falou muito mal sobre as metodologias da própria Universidade de Harvard e de como as pessoas avaliavam os próprios alunos. E ele contou também no livro que foi a última vez que ele foi convidado a falar sobre isso. Mas é um assunto que merece bastante atenção, porque a gente está falando de aprendizado, a gente gasta muito tempo e dinheiro investindo em escolas, em aprendizados nas pessoas. A gente passa anos da nossa vida aprendendo várias coisas e a gente simplesmente tem metodologias que, na minha opinião, estão ultrapassadas. Então, metodologia convencional é o seguinte: provas com altas cargas ao final do semestre. Então, lá na tua faculdade, na faculdade que a gente faz, geralmente tem as provas, uma prova ou duas provas, talvez no máximo 3 provas, e tem altas cargas de matérias no final do semestre. Então, isso é um estímulo ao estudante virar noites estudando. Então, ele passa lá o semestre inteiro sem aprender muito bem e no final ele vira noites estudando. Pelo menos na minha faculdade foi bem semelhante a isso. Várias cadeiras que eu fiz foram semelhantes a isso. Então, alta avaliação de conteúdo em um curto espaço de tempo vai contra tudo que a gente aprendeu. Especificamente aqui, o estudante é estimulado a virar noites estudando e é complicado. Então, qual que é a metodologia sugerida aqui? É o seguinte: avaliações menores, no limite uma avaliação por aula. Então, quando a pessoa está sendo avaliada constantemente, isso dá espaço, dá margem para a pessoa ter que aprender o conteúdo para ser avaliado, aprender para ser avaliado, e aos poucos ela vai sendo avaliada de uma forma diferente, de uma metodologia mais moderna, né? A gente vai ver um pouco sobre como que a gente pode aprender de forma mais rápida e segura para não esquecer as informações, mas aqui está um indício de como deveria ser, né? Então, conteúdos complementares. As aulas deveriam ser com conteúdos sendo construídos e elaborados dentro da cabeça do aluno, né? Então, possibilidade de avaliar o tempo todo o que já foi aprendido, repetições espaçadas, que são aquelas repetições em que a gente está revisando algo que a gente já aprendeu e espaçadamente a gente vai fixando de forma muito mais fácil. Então, essa seria a metodologia sugerida. A metodologia convencional é criticada no livro e é corroborada por mim, pela minha opinião. Essa metodologia sugerida foi eu que elaborei e faria muito mais sentido
se a gente prestasse atenção nisso, fazendo esses pequenos ajustes para a gente aprender mais e melhor, de forma mais eficiente, os conteúdos que a gente aprende, tá? Então vamos falar agora aqui do guia prático, como aprender algo de forma eficiente e não esquecer. Então, se tu tá ainda aqui comigo, deixa teu like, te inscreve no canal, que eu coloco muita energia para produzir esse tipo de conteúdo, tá? Então vamos falar aqui sobre sono, vamos falar sobre o aprendizado também, depois eu vou passar umas dicas extras interessantes. Então, quanto ao sono, dormir bem antes do aprendizado. Por que é importante dormir bem antes do aprendizado? Para a gente liberar espaço físico no nosso hipocampo. Então a gente tem um pendrive que a gente guarda as memórias de curto prazo dentro desse pendrive chamado hipocampo, que é do tamanho de um dedo, fica dentro do nosso cérebro, e quando a gente dorme, a gente libera espaço físico, a gente abre capacidade nesse pendrive para a gente colocar e inserir novos conhecimentos lá. Então as pessoas muitas vezes elas imaginam que dormindo um pouquinho, depois elas já tomam café, já estão prontas para aprender novas coisas. Na verdade, elas precisam dormir bastante, elas precisam de sono REM, elas precisam de sono reparador, tá? Então, como eu falei, preparação do corpo e da mente para o aprendizado. A gente tem que estar com energia, descansado, com clareza mental e com espaço físico para aprender fatos novos. Então, liberação de espaço físico no hipocampo, como eu comentei, tá? E dormir bem logo na noite após o aprendizado. Para que dormir bem depois do aprendizado? Porque a gente precisa transferir aquelas memórias que a gente já aprendeu para o córtex, que é a nossa região grande do cérebro, para a gente fixar as memórias de longo prazo. Então a gente precisa dormir antes, a gente precisa dormir depois, a gente precisa dormir todas as noites bem, se a gente está estudando todos os dias, tá? Então, como eu falei, transferência da memória do hipocampo para o córtex, das memórias de curto prazo para as memórias de longo prazo. Consolidação das memórias de curto prazo, a gente está consolidando elas, a gente quer gravar o que a gente aprendeu. E criação de memórias fixas e contínuas, como já comentei aqui, tá? E a gente tá falando aqui de dormir bem, mas o que é dormir bem, né? Eu tô falando de foco na qualidade do sono. Então, transferências e consolidação de memórias. Quando a gente tem um sono de qualidade, a gente consegue transferir bastante informações das memórias de curto prazo para as memórias de longo prazo. Eu estou a aula inteira repetindo isso, mas é porque é um conceito fundamental que tu entenda se tu for um estudante dedicado que quer aprender a como aprender melhor e como utilizar o sono como uma ferramenta básica para o aprendizado. Fusos de sono é um mecanismo que acontece no nosso sono, na fase de sono NREM fase 2, mais especificamente, é onde a gente tem maiores fusos de sono, que são como se fossem rajadas de ondas curtas e poderosas lá, que o nosso cérebro tá com ondas bem rápidas, e aí acontecem os fusos de sono, que são como se fossem transferência de memórias, e aí quanto mais fusos de sono a gente tem, mais aprendizado a gente começa a gravar as memórias. Então, fusos de sono está relacionado com um bom nível de aprendizado. Então, fusos de sono, como aumentar os fusos de sono? Resposta: dormindo mais. Então, como é que a gente aumenta os fusos de sono? Não tem muito como aumentar os fusos de sono, não é uma coisa que a gente aumenta a qualidade de sono, a gente aumenta os fusos de sono. Na verdade, no livro do Matthew Walker, ele fala um pouco sobre isso também, e a resposta que ele dá aqui é dormindo mais. Então, principalmente lá, né, principalmente nas últimas horas da tua noite. Último terço. Então, que é quando tu tem maior duração de sono REM. Então, lá no último terço da tua noite, tu vai ter bastante sono REM, tu vai consolidar as memórias de curto prazo para as memórias de longo prazo, e tu vai ter também bastante fusos de sono na última parte da tua noite, tá? Fusos de sono é algo bem importante. E também aqui falando ainda de qualidade, regeneração e aumento da capacidade de aprendizado, como eu falei, né? E aqui eu vou falar um pouquinho também sobre quanto tempo devo dormir para aprender com eficiência.
Então, essa é uma pergunta que tu pode estar te perguntando. Quanto tempo eu preciso dormir? Eu sou um estudante de vestibular, eu sou um estudante de concurso, eu preciso passar numa prova. Quanto tempo eu preciso dormir para eu fixar os conteúdos que eu estou aprendendo? Bom, isso é uma resposta universal, né? Para perguntas complexas, complicadas, depende. Mas, assim, eu vou dar algumas diretrizes aqui, né? Mas, em geral, para estudantes, pelo menos 7 horas. E tente dormir o máximo que conseguir continuamente. Foque na qualidade do seu sono. Então, essas são as diretrizes que eu tô te dando, tá? Então, depende. Se voltasse no tempo, lá em 2012, quando eu estava estudando, 2011, quando eu estava estudando para o vestibular, para passar na minha faculdade, que eu acabei passando numa faculdade federal, então eu fiquei um ano inteiro estudando com esses conhecimentos que eu tenho hoje. Se eu voltasse no tempo, eu dormiria muito mais. Eu não sei, não me lembro quanto tempo exatamente eu dormia na época. Eu acho que eu dormia umas 6, 7 horas, 7 horas e pouco. Eu tentaria dormir umas 8 ou 9 horas, porque eu estudava bastante. Então, aqui existe mais uma outra diretriz aqui. Quanto mais estudar, mais precisa dormir. Então, quanto mais tu estudar, quanto mais tu aprender, quanto mais tu colocar informações dentro do teu cérebro, mais tu precisa dormir para tu consolidar aquelas informações. E aqui vou te dar uma outra dica extra, já que eu tô aumentando bastante esse conteúdo. Tire sonecas de 20 a 25 minutos. Então ali, mais ou menos depois do almoço, tira uma soneca. É um período muito efetivo para tu descansar, e aí tu vai consolidar algumas das memórias naquela soneca ali. Não tira mais tempo do que isso, porque vai acabar prejudicando o teu sono durante a noite, e vai acabar também, tu vai acabar acordando num ciclo de sono errado. Tu vai ter que acordar de uma forma que não é a ideal, tu vai ter dificuldade para acordar. Então 20 a 25 minutos tá excelente. Claro, isso se tu não tiver problemas para dormir à noite, tá? Se tu tiver problemas para dormir à noite, aí já é uma história diferente. Daí eu recomendo tu assistir a aula 3 dessa série, que eu falo sobre insônia, eu falo sobre algumas formas de adaptar os teus comportamentos na insônia, tá? Então já falamos bastante de sono aqui, vamos falar um pouco de aprendizado de fato, como que tu pode aprender algo de forma eficiente sem esquecer. Então vamos falar sobre aprendizado. Eu vou dar algumas dicas que a maioria delas eu tirei desse livro aqui, que é um livro fantástico, Limitless, do Jim Kwik, tá? E é um livro muito bom de verdade, tá? Então, primeira dica, esqueça tudo que você acha que sabe. Então, muitas vezes a gente está aprendendo algo e a gente pensa, isso aqui eu já sei, né? E aqui tem uma frase que marcou muito a minha vida e marca ainda hoje, né? O saber é o inimigo do aprender. Mas parece uma frase bonitinha, o saber é o inimigo do aprender. Mas, de fato, se tu for analisar, quando a gente acha que a gente sabe alguma coisa, a gente está nos privando do aprendizado, a gente está nos privando daquilo, de entender profundamente o que a gente poderia estar aprendendo novo. Então, bem importante essa aqui, esqueça tudo que você acha que sabe antes de aprender alguma coisa de fato nova, tá? Mantenha uma aprendizagem ativa, então fique bom em fazer anotações. Tu precisa fazer anotações, precisa aprender de forma ativa, não fica só ouvindo aula, não fica só lendo o livro, escreve, pensa, reflete, faz perguntas e participa daquilo, tá? Se faça perguntas. Quando a gente faz perguntas, o nosso cérebro costuma procurar as respostas. Isso é um mecanismo automático. Nem que sejam perguntas, por exemplo, como que eu posso utilizar isso na minha vida? Será que isso é verdade? Será que eu posso entender de alguma forma esse conteúdo para eu utilizar na minha vida? Então te faça perguntas, tu vai buscar as respostas e essas respostas vão ser muito mais consolidadas, de forma mais efetiva pelo teu cérebro, tá? Próximo ponto, controle seu estado mental. Esse é um ponto interessante que talvez tu não tenha percebido, mas o nosso estado mental, ele vai nos guiar no nosso aprendizado, no nosso estudo. Então, quando eu falo lá para ti, pensa sobre
terceira série? Como é que era a tua terceira série? Então, e cada um aqui vai pensar de um jeito. Alguns vão pensar, vão lembrar de coisas e ficar entusiasmados, outros vão lembrar de possíveis traumas, outros vão lembrar que tinham dificuldade em matemática, outros vão lembrar de algumas coisas diferentes, e a gente tinha estados mentais aqui. Então, quando eu falo, por exemplo, matemática, como é que tu fica? Tem pessoas que ficam toda arrepiada. Quando eu falo, leitura, redação, tem pessoas que não rola, não dá, e a gente acaba criando um bloqueio, a gente acaba entrando num estado mental que não é o adequado, tá? Então, eleve seu estado para ter uma aprendizagem mais efetiva. Então, trabalhe teu estado mental antes de aprender alguma coisa. Então, eleva teu estado mental, de repente, o que eu gosto de fazer muitas vezes, antes de aprender alguma coisa, ou antes de dar uma aula, por exemplo, é fazer exercício físico, é tomar um banho gelado, ou alguma coisa que vá dar um choque no meu corpo, e aí eu vou alterar o meu estado mental, eu vou elevar o meu estado mental para aprender ou para ensinar coisas novas. Então, isso é importante a gente pensar nisso também. Foi uma dica do livro Limitless, tá? Próxima dica, técnica Pomodoro. Então, a técnica Pomodoro é o seguinte: a cada 25 minutos de aprendizagem ativa, descansa 5 minutos, intervalos de 5 minutos. Então, tu pode ter blocos de, por exemplo, 2 horas para aprender. Então, se tu utilizar a técnica Pomodoro, tu vai aprender 25 minutos, depois de descansar 5, deu 30 minutos. Depois, nos próximos 30, aprende 25, descansa 5. Depois, nos próximos 30, aprende 25, descansa 5. E assim tu vai utilizando a técnica Pomodoro, tá? Pesquisa mais sobre isso, é muito, muito, muito efetiva. Existem uns aplicativos sugeridos que eu vou falar deles daqui a pouquinho, mas aqui geralmente tendemos a lembrar somente o que foi aprendido no início ou no final do aprendizado. Então, imagina que tu está conhecendo um monte de pessoas e tu conheceu, por exemplo, 30 pessoas. Quais são as pessoas que tu vai lembrar do nome? Adivinha? As primeiras pessoas que tu conheceu. Então, quando tu utiliza a técnica Pomodoro, tu acaba espaçando o teu aprendizado para deixar espaços no teu cérebro para tu criar novos inícios e novos finais. Então, tu acaba lembrando de muito mais informações, dando intervalos simples e pequenos de 5 minutos, tá? Testa isso, vai ser muito efetivo. Tem alguns aplicativos sugeridos aqui. 3 deles, primeiro é o que eu mais gosto, é o Forest. Ele é um aplicativo pago, pelo menos pro iPhone, mas pro Android eu não tenho certeza, tá? O Plantai é de graça, mas esses dois aqui, eles são semelhantes, tá? Eles são aplicativos que são... tu dá um play no aplicativo e aí ele começa a rodar por 25 minutos, que é uma técnica Pomodoro, e aí ele vai crescendo uma árvore, e com isso, se tu não interromper o aplicativo, ele vai crescer uma árvore e vai ficar uma árvore bonita. Então, quanto mais técnicas Pomodoro ininterruptas tu fizer, mais árvores tu vai ter, e de fato, na vida real, os desenvolvedores do aplicativo plantam essas árvores em algum lugar do mundo, tá? Então, todo dia, todo ano lá, eles plantam milhares, bilhões de árvores, talvez, no mundo, com o foco das pessoas. E claro, se tu se desvirtuar e fechar o aplicativo, for abrir outra coisa, o WhatsApp, o Instagram, não vai funcionar e aí tu vai matar a tua árvore, tá? É um aplicativo bem interessante de ser usado. Também existe o Brain Focus, que ele é também focado na técnica Pomodoro. Ele tem um cronômetro lá, ele te força a fazer um intervalo de 5 minutos. Ele é bem interessante também, baixa, que vale a pena testar essa técnica Pomodoro, tá? E como eu falei aqui, a gente lembra mais das coisas quando a gente cria mais espaçamento, tá? Próximo item, repetições espaçadas. O que são repetições espaçadas? São conteúdos que a gente aprende e que a gente revisa em repetições que são espaçadas estrategicamente. Então, um aplicativo sugerido aqui é um software de computador ou de celular também, que se chama Anki. Então, o Anki, tu cria cards lá no Anki e aí tu revisa os conteúdos que tu está aprendendo. Por exemplo, eu uso para aprender inglês. E aí, no inglês, todo dia eu coloco lá cerca de 10 palavras novas em frases específicas em inglês que eu quero me lembrar daquelas palavras que eu aprendi. E aí eu reviso todas as minhas palavras que eu estou revisando, que eu estou aprendendo, e vou dando feedback lá pro aplicativo, dizendo se eu lembrei ou se eu não lembrei daquela palavra. E aí, se eu não lembrei,
ele vai me mostrar mais vezes. E se eu lembrei, ele vai me mostrar menos vezes, porque ele está entendendo que eu estou me lembrando. Então, o Anki é bem intuitivo, bem simples de ser usado e muito eficiente para o aprendizado de várias coisas. E uma das coisas que eu utilizo é o inglês, tá? Mas, por exemplo, se tu estiver aprendendo nomes de ossos do corpo humano, tu pode colocar lá no Anki e revisar espaçadamente, que tu vai fixando os nomes dos ossos, dos músculos, sei lá, inventei alguma coisa que se tu estiver aprendendo fisiologia, sabe? Ou qualquer outra coisa que tu precise lembrar, fixar, tá? E o último item aqui, ensine o que aprendeu para alguém, assim como eu estou fazendo agora, que eu estudei tudo isso dos livros, montei uma aula e estou agora ensinando tudo isso. É uma forma, é a última forma de lembrar tudo que tu aprendeu. Então, quando tu está ensinando para alguém, quando tu está aprendendo de forma ativa, né, fazendo repetições espaçadas, controlando o estado mental, tudo isso vai facilitar o teu aprendizado. São técnicas que tu utiliza para aprender coisas mais rápidas, tá? E aí tu não precisa, de fato, virar noites estudando, tá? Próximo aqui, extra. Eu vou falar um pouco brevemente sobre isso, tá? Primeiro aqui do extra, aprenda a ler rápido. Existem técnicas para tu aprender a ler de forma mais rápida. Existe a leitura em blocos, então ela se chama leitura integral, tá? Leitura integral é um estilo de leitura que tu aprende a ler em blocos. Então, tu não lê só palavra por palavra, sílaba por sílaba. Tu acaba lendo de forma integral, de forma em blocos. Várias palavras ao mesmo tempo, em velocidades rápidas. Isso existe, isso é comprovado, é científico. Eu já fiz um curso, inclusive, uma vez, quando eu tinha lá uns 16 anos, mais ou menos, entre 14 e 16 anos, fiz um curso e aprendi a ler de forma muito mais rápida. Eu acabei não exercitando tanto até hoje, mas eu leio de forma mais rápida do que eu estava lendo lá antes de fazer esse curso. É muito efetivo, isso existe e é fácil de aprender, tá? E a segunda dica extra aqui, aprenda a entrar em estado de flow, ou também chamado de estado de fluxo, que é um estado que a gente está ultra focado especificamente em uma tarefa, tá? Então, a gente tá no flow, sabe quando tu tá fazendo alguma coisa, estudando, e tu nem vê o tempo passar porque tu gosta daquilo, é uma coisa desafiadora, tu tem capacidade de fazer aquela função, aquela atividade, e ela é desafiadora ao mesmo tempo, e tu tá blindado do resto do mundo. Então, isso se chama estado de flow. Existem livros sobre isso, e uma das principais coisas que tu pode fazer pelo teu aprendizado, pelo teu estudo, é aprender a manipular esse estado para tu entrar nesse estado de forma consciente, tá? Isso se chama estado de flow. E com isso fechamos aqui o guia prático, fechando a aula 4, os perigos da privação de sono para o cérebro. Se tu quiser saber mais, te inscreve no canal, dá uma curtida aqui no vídeo se tu ainda não deu, tem as redes sociais, tem um canal no Telegram que eu mando conteúdos exclusivos. Comenta aqui embaixo se tu gostou da aula, dá a tua opinião sobre aprendizado, se tu é um estudante ou não, e eu te vejo no próximo vídeo da série e do canal.